Você acha alarmante a quantidade de carboidratos refinados que a sociedade brasileira consome hoje em dia, especialmente esses refinados? Sem dúvida, eu dentro do meu conceito, né, e de tudo que eu trouxe de bagagem, de estudos, que culminou com a minha obra, que é o ciclo original, onde eu fiz todo um levantamento histórico. A questão, Antônio, é que durante 99% do nosso, 99,9% do nosso tempo aqui na Terra, nós não tivemos o contato com o percentual de carboidratos que nós temos hoje. E eu nem estou falando de carboidratos refinados, tá? Eu estou falando de grãos mesmo, né? De grãos, farináceos, enfim, não estou falando de açúcar nem de bebidas adoçadas, que isso então nem se fala, né? Isso foi na última hora da nossa evolução de quase 3 milhões de anos, né? Então, o nosso organismo simplesmente ele não tem evolução biológica para lidar com 60, 70% de carboidratos na sua dieta. Pelo menos boa parte da população não tem evolução biológica para isso. Por quê? Porque nós fomos forjados num ambiente diferente. Essa é a grande realidade. O nosso organismo, a nossa anatomia, ela foi projetada para ter os alimentos de origem animal como a base da nossa dieta. Então, o nosso estômago ele é extremamente ácido, nós temos um estômago que tem acidez de 1,5, ela é inclusive mais ácida do que cachorros, do que gatos, né? E totalmente diferente dos nossos parentes mais próximos, dos outros primatas, como o gorila, o chimpanzé, que tem um estômago em torno de 4 a 5 de pH. Ou seja, por que nós temos o estômago extremamente ácido? Porque nós precisamos digerir as proteínas e as gorduras, né? E nós fazemos isso de uma forma muito, muito, muito eficiente. E também nós temos o intestino delgado longo, diferente também desses primatas que têm o intestino delgado curto. Por quê? Porque nós somos onívoros como eles, mas a base da alimentação humana ela é de origem animal. E aonde que se digere os alimentos de origem animal? No estômago e no intestino delgado, e se absorve eles no intestino delgado, restando poucos resíduos para o intestino grosso. E é por isso que o intestino grosso do ser humano é curto e o intestino grosso destes primatas ele é longo. Por quê? Porque eles sim precisam fermentar os vegetais para a produção de ácidos graxos de cadeia média, que vai ser a grande fonte de nutrição deles. E é por isso que o nosso cérebro também se desenvolveu, porque a gente precisa ser um pouco esperto, né? A gente não era rápido, a gente não tinha garras, a gente não tinha dentes afiados, a gente precisava de uma grande arma, e a grande arma que o ser humano desenvolveu foi exatamente o cérebro. Diferente desses outros primatas que não é preciso ser muito inteligente para ficar comendo bambu e verduras, né, o dia inteiro. Então essa é a grande razão que essa discussão fica um pouco óbvia, assim, né? Por que nós devemos ter os alimentos de origem animal como a base da nossa dieta? E infelizmente nós fomos ensinados que nós deveríamos inverter a pirâmide alimentar e sermos alimentados a partir de uma ração, que nada mais é do que uma ração para sustentar o aumento da população, mas que do ponto de vista individual nos adoeceu coletivamente. E aí o resultado que nós estamos vivendo hoje, aonde 80% da população americana, por exemplo, ou é obesa ou tem sobrepeso, e todas as consequências disso culminam numa catástrofe em termos de doenças crônicas. E infelizmente o que parece, né, que fica muito claro é que existe, né, digamos assim, não existe vontade de que isso seja corrigido, né? Por quê? Porque isso dá muito dinheiro. Essa é a grande verdade. Essa realidade ela dá muito dinheiro. E, infelizmente, as empresas que faturam pesado com isso são as empresas que patrocinam muitas vezes as grandes entidades que ditam as regras nutricionais. Então vira um ciclo vicioso negativo aí onde a população acaba. Galera, um comunicado rapidinho aqui, vai durar 20 segundos. Só queria falar se vocês têm vontade de se juntar à minha comunidade privada da Dieta Carnívora, onde todo mundo tem o mesmo objetivo, todo mundo tem a vontade de aprender. Dúvidas são tiradas lá e você está dentro de uma comunidade bem exclusiva. Clica aqui no link da descrição. Tô fazendo uma promoção de tempo limitado que se você entrar na minha comunidade privada hoje, você ganha 2 e-books pelo preço de um. Em cima disso, let's go! Pagando o preço. E nós
infelizmente nos especializamos em manter doentes vivos, mas esquecemos de entender por que nós estamos doentes. Então, hoje a população é um exército de pessoas doentes vivas, né? Cheias de remédios, que só tratam os sintomas, né? Muitos dessas doenças preveníveis ou até mesmo reversíveis no momento que a gente se aproxima do nosso ambiente original. Perfeito, doutor. Foi uma explicação sensacional e muita pouca a gente sabe, mas essas instituições que botam as diretrizes nutricional em prática, especialmente aqui nos Estados Unidos, eu não sei no Brasil, eles não são uma empresa assim non-profit, né? Eles são uma empresa que tem, entre aspas, pessoas lá no topo e no cargo que eles que tomam a decisão final, né? Então, muitas dessas pessoas têm tais com grandes empresas, como você falou. Então, pelo que eu entendi, doutor, você se importa muito com como o ser humano evoluiu, correto? E isso foi numa dieta à base de carne. Então, você diria que certas comidas, impactam o metabolismo diferentemente e não é só sobre calorias, correto? Não é só sobre correr mais, se exercitar mais e comer menos. Você diria que é sobre talvez botar a comida certa na boca? Não, sem dúvida, isso, né, basta saber um pouquinho de metabolismo, né, do impacto hormonal dos alimentos para a gente saber que cada alimento determina uma resposta metabólica diferente no nosso corpo, né? E isso é que faz muitas vezes com que as pessoas não apenas engordem, mas que adoeçam. Por exemplo, né, nós temos em muitos alimentos ultraprocessados corantes, emulsificantes, conservantes, derivados químicos importantíssimos, derivados do petróleo, inclusive, né? Além disso, embalagens, uma série de coisas que acabam se comportando como hormônios no nosso organismo, bagunçando a nossa orquestra hormonal, além de destruir a nossa mucosa intestinal, causando uma desbiose importantíssima, levando a um leak gut, estimulando inadequadamente o nosso sistema imunológico, e isso está na origem de muitas doenças autoimunes que nós vemos hoje. Então, sem dúvida nenhuma, o que nós nos alimentamos é um grande, é o mais importante, talvez, do que uma das razões mais importantes do que está acontecendo hoje. E lembrando, Tônio, como eu sempre falo, né, nós não somos seres eminentemente carnívoros, nós temos poucas tribos, né, e civilizações que foram carnívoras. Nós temos os Inuits, né, até eu sou muito fã aqui do nosso Viljamur Stefansson, né, não sei se tu conhece ele, deve conhecer, né, tá até autografado no livro dele, né, que provou que o ser humano pode sim viver à base de alimentos de origem, restrito a alimentos de origem animal, mas a grande realidade é que nem todos precisam viver exclusivamente numa dieta carnívora. Por quê? Porque o nosso organismo, nós somos onívoros, nós temos a capacidade de metabolizar e digerir vegetais, mas eles são complemento da nossa dieta e nunca a base da nossa dieta. E não são estes que nos colocam como devem ser a base da nossa alimentação hoje, ou seja, os grãos. Estes sim não fizeram parte da nossa evolução, isso foi uma criação humana, né? Os complementos vegetais que nós tínhamos à disposição são verduras, legumes, raízes, nozes, castanhas, cogumelos, né? Que não são vegetais, mas frutas sazonais, muito diferente das frutas que nós vivemos hoje, né? Então, obviamente que essa é a dieta do ser humano. E eu encaro muito eu chamo de estratégia carnívora como uma opção terapêutica para muitas pessoas. Implemento nos meus pacientes. Pacientes com doenças autoimunes, pacientes que necessitam reverter uma intolerância aos carboidratos, que nada mais é do que uma resistência à insulina, que combina com diabetes. Então a estratégia carnívora ela pode ser muito bem-vinda nestas pessoas.